Começa a ler a Bíblia, irmão. Começa a ter o interesse. Começa a ler a Bíblia com necessidade de aprender, se alimentar de Deus, que o Espírito Santo, quando sentir e quando vê você com essa busca dentro dessa necessidade, ele vai abrir o teu entendimento, ele vai te conduzir cada dia mais no conhecimento de Deus pela palavra de Deus. Porque é o Espírito Santo. Sem ele, não tem como você ser de Deus, ser de Cristo e ser conhecedor das bênçãos futuras que está guardada para todos aqueles que creem em Jesus. Pelo Espírito Santo. Primeiro, o Espírito Santo é o selo de Deus que faz do homem propriedade de Deus. Não é uma carteira de membro, é o Espírito Santo. Paulo vai dizer, Efésios 4, 30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado. Para quê? Para o dia da redenção. Estáis selado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos conduz, é quem nos dá a certeza, a convicção, é quem nos leva a submeter-se ao senhorio de Cristo. É o Espírito Santo. A palavra de Deus vai dizer que ninguém pode se submeter a Cristo como Senhor se não for pelo Espírito Santo. A palavra de Deus vai dizer que é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, para que haja o arrependimento, para que haja fé, a convenção a Deus. É pelo Espírito Santo. E a palavra de Deus vai dizer que só recebe o Espírito Santo quem crê em Jesus verdadeiramente. Não é uma crença expressa verbalmente. É uma crença do entendimento, do interior. Se com a tua boca confessares, não é só confessar com a boca, mas se creres no teu coração, no entendimento. Tem que ter o entendimento. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 7, versículo 38 ao 40. Vai dizer assim: todo aquele que crê em Jesus, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. E isto fala do Espírito Santo, que receberão todo aquele que nele crê. Como diz as Escrituras, só recebe o Espírito Santo de Deus quem crê em Jesus. É o selo de Deus que torna o pecador uma nova criatura, tendo uma nova vida, estando no reino de Deus, sendo restaurado, transformado no entendimento, voltado para o senhorio de Cristo, andando com a fé, a alegria e a esperança da vida com Deus, tendo a certeza da salvação, a alegria. Só o Espírito Santo é quem pode nos conceder isso. Muitos falam de salvação da boca para fora, mas na verdade não tem essa certeza no seu interior. Por isso que Davi, quando viveu o pecado, quando Davi ele se deixou levar, caindo em pecado, ele sentiu que estava perdendo a comunhão com Deus. Aí ele vai orar numa oração de arrependimento. Davi vai dizer: Senhor, não retira de mim o teu Espírito Santo e torna a me dar a alegria da salvação. Porque só tem a alegria da salvação quem tem a certeza e a convicção. E a certeza e a convicção só dá o Espírito Santo de Deus na vida do pecador. Quem dá essa certeza e alegria é o Espírito Santo de Deus. E quem não tem é um homem natural. Olha o que para encerrar, irmão. A gente está aqui viajando na palavra. Uma viagem de conhecimento. Olha o que Paulo vai dizer escrevendo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Eu vou até ler para você esse texto aqui. Não vou expor ele, porque não vou trazer uma explicação dele, porque senão vai demorar muito. Já estou sentindo uma dorzinha aqui. Olha o que Paulo vai dizer. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Estou falando aqui do Espírito Santo. Irmãos, ser de Deus não é quem diz que é, não é quem está dentro de uma igreja, não é quem tem uma carteira de membro de um ministério. Ser de Deus é todo aquele que é selado pelo Espírito Santo, que creu em Jesus. A palavra de Deus também vai dizer que quem não tem o Espírito Santo de Deus não é de Jesus.
Só é de Jesus quem tem o Espírito Santo de Deus. E Paulo vai dizer aqui aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 2, olha o que Paulo vai dizer. Irmãos, vamos ler aqui comigo o que diz a palavra de Deus. Capítulo 2, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo, eu vou botar o outro óculos aqui, que é para ver melhor com a letra maior. Capítulo 2, versículo 9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Escute o que diz a palavra de Deus. Eu vou ler. Mas como está escrito, sempre Paulo estava pregando, mostrando o que ele pregava era aquilo que as Escrituras dizia a ele. Como está escrito. Não é como eu acho, como eu penso, como eu entendo ou interpreto. É como está escrito. Paulo vai dizer. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, coração fala de entendimento, são as que Deus preparou para os que o amam. Aí tem outro ensino aqui. Vamos lá, vou ler. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. O Espírito aqui é o Espírito Santo. Deus nos revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe das coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus que está em nós. Ele que nos revela as coisas de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Olha o que Paulo está dizendo aqui no versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Paulo está dizendo, a gente só pode ter certeza daquilo que Deus nos concede, daquilo que Deus nos garante, das bênçãos, das promessas, das coisas que estão guardadas para nós lá nos céus. Nós só temos a certeza dela pelo Espírito Santo que habita em todo pecador que se converte e se arrepende a Jesus Cristo. E Paulo vai dizer, o homem natural não conhece isso, o homem natural não entende isso, isso para o homem natural é loucura. Por isso que muitos dizem, Jesus vai voltar não, o juízo já aconteceu, não tem mais ida para o céu, ninguém vai para o céu, a vida vai ser aqui. É porque você não tem a esperança do alto. Sabe por quê? Porque não tem o Espírito de Deus, porque só quem nos dá essa certeza, esta alegria, esta convicção, é o Espírito Santo de Deus. Não é uma coisa natural do intelectual, da religião, da convenção, que o homem diz que você é salvo. Não, eu não sou salvo porque alguém disse que eu sou salvo. Eu tenho a convicção, a certeza, a alegria, a confiança e a esperança dessa promessa, porque Cristo é quem me garante, o Espírito Santo é quem me dá essa certeza. O Espírito de Deus. E o homem só recebe quando se converte a Cristo. Verdadeiramente, uma convenção a Jesus e não à instituição, à religião. Quando o homem se converte a Cristo, ele recebe este selo, esta alegria, essa esperança, a paz na alma, a certeza do perdão, a certeza da absolvição, a certeza da salvação, a alegria da promessa, da esperança, que ele agora passa a viver, a esperar, acreditar, confiar, valorizar e persevera nessa esperança de um dia estar gozando da vida futura com Deus lá no céu. Quem tem o Espírito Santo tem essa convicção, tem essa certeza, tem essa fé. Essa é a fé que Deus quer que nós tenhamos pela palavra. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. E como vão crer se não há quem pregue? Como vão crer naquele de quem não ouviram? Você tem que ser trabalhado, moldado, formado, não pelos institutos religiosos, não pelas instituições religiosas, não pelos sermões de homem, não pela doutrina dentro dos preceitos dos homens. Você tem que ser formado, trabalhado, preparado para a esperança com Deus
pela palavra dele, para você crescer, fortalecer, ser perfeito e estar cada dia mais crescendo na graça e no entendimento pela palavra. E aqui você recebeu um breve e simples ensino da palavra de Deus.